e iniciar a nossa gravação. Já deu start aqui na gravação, tá, pessoal? Alguém tem alguma pergunta relacionada a projeto? Antes aqui, deixa eu ver. Boa noite. Meu nome é Hipólito e eu estarei a partir Tá de agora liberado o áudio aí. vocês Alguém tem alguma pergunta? Já vou compartilhar na tela aqui. Hoje iniciando a nossa C, né? A terceira OC, que é de montagem de sistemas elétricos, ok? Se não tem pergunta, pessoal, então eu vou dar início aqui. Né, por que que a gente deu tanta ênfase ao projeto, né, às regras, né? A gente falou bastante coisa aqui, né? Falou até da filosofia aqui, né, do projeto elétrico, da onde que o pessoal tirou de estatística, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma deliberação eu quero falar a Enel, né? A Enel estava junto também, né? Mas da ANEL sobre a micro e a mini geração distribuída, que é você ter a placa de energia solar, né? E você produzir, né, a própria energia, ainda mais se você estiver ligado a on-grid, né, na rede elétrica. E o pessoal estava verificando aí questão de regulatória, né, do que vai cobrar, do que não cobra. E essas regras, assim, e eu vi o cálculo lá, né, eles estavam mostrando o cálculo do demandado e do faturado, né, não, faturado e tarifado. Porque o faturado, por exemplo, numa indústria, né, você tem um cálculo de demanda e você paga aquele montante, aquele valor, né? Agora, do medido, não. No medido é proporcional ao que você utilizou, né? E ao que você injetou na rede elétrica, né? No começo, para incentivar, era 1 para 1. Se eu gerasse 1 kWh, você, é, eu recebia esse bônus de 1 kW. Vamos supor que eu gastei no mês 40 kWh e eu gerei 20, ou seja, eu só vou pagar 20, né? Retira os 20 que eu injetei na rede elétrica e só vou pagar os 20 kWh, né? Aí multiplica pelo valor, né, que tem ICMS, PIS, COFINS e tudo mais. O pessoal estava discutindo isso, aí eu lembrei dessa discussão aqui sobre projeto elétrico, tá? Aí o que a gente vai fazer agora aqui? Vamos analisar logo a atividade 2, que ela tem a ver, né, com o projeto aqui, e também a atividade 3. Elas são correlatas aí. Eu até pedi, né, já pedi para o monitor colocar o material extra para vocês, né? Deixa eu ver, foi do fórum. Nossa, não colocou aqui. Vou pôr, até amanhã vai ter esse material extra aqui, tá, pessoal? É desse projeto aqui. Isso daqui é uma outra planta baixa, né, de outro projeto. Aí eu tinha feito isso aqui até para os alunos lá eu dou aula na aprendizagem, né? Para eletricista predial, eletricista industrial, né? E aqui tem esse. Aí eu vou pedir para o monitor de vocês aqui. Deixa eu ver, catalão é a Letícia. Agora eu tô lembrado, eu pedi, porque eu tô com 2 turmas em catalão, e assim, por coincidência, nós estamos na mesmo C, né? Só que em momentos diferentes. Aí eu até pedi para ela colocar, mas agora eu vi que não colocou material extra para vocês. Então, esse daqui é um tutorial, né, mostrando o cálculo. Eu até depois aqui eu vi, ficou até meio nebuloso aqui. Eu até consertei.
Eu vou deixar aqui de lado aqui. Eu até consertei aqui o slide, né? É porque é o seguinte, essa parte de cima aqui, em resumo aqui, pessoal, é o sobre luminárias, ó, esse quadrado aqui, esse primeiro aqui. Né? O de cima aqui são luminárias, né? E o de baixo aqui é para luminárias, não, desculpa. É para pontos de tomada. Deixa eu achar onde que era o slide aqui, né? Foi na aula passada, a gente calculou item por item aqui das luminárias, né? E aí a gente tinha parado aqui relacionado à tomada. Mas para eu escolher, para eu fazer o cálculo lá de perímetro, né? Eu vou escolher, por exemplo, a pontos de tomada sala e quarto, né? E dormitórios. É porque lá na norma tá desse jeito, dormitório, mas são os quartos. Se a área for menor, igual a 6 metros quadrados, você vai colocar um ponto de força, né? Uma tomada de uso geral de 100 volt-ampere. Se ela for maior que 6, você vai contar aqui, ó. Vou até pegar aqui o exemplo do tutorial aqui, ó. Se ela for, deixa eu diminuir aqui, que aí vai ficar melhor aqui, ó. Ela é maior que 6, é uma sala, um dormitório, né? Então você vai considerar aqui, ó, um ponto de tomada para cada 5 metros. É mais ou menos o seguinte: se você vem aqui, ó, por que que eu forneci outra folha, não só com a área, né, lá do projeto aqui, ó. Foi esse daqui, ó. Eu até nem apaguei o cálculo que eu fiz semana passada aqui, ó. Por que que eu forneci ele com as cotas, né, os lados aqui e a área? Já é para você identificar, até coloquei aqui nesse tutorial, aí eu achei que eu fiz esse bem mais organizado aqui. Eu acredito que quem esteja aí com dúvida agora vai esclarecer. Aí o tutorial peguei essa planta baixa daqui, né? Coloquei cada ambiente, né? A sua área, até eu coloquei o perímetro aqui, ó. Já fiz o cálculo de perímetro para cada um deles aqui, né? Então, escolhi aqui a luminária, né? A área dessa sala aqui, ela é de 9,91, né? Então, fez aquela divisão, né? O 100 volt-ampere para o primeiro ponto, para cada 4 inteiros, né? Então, o programa faz isso. Dá quase 10 metros quadrados, então os primeiros 6 metros quadrados ele colocou uma carga alocada de 100 volt-ampere e os outros 4, que é praticamente 4 metros quadrados, né, para praticamente 10 metros quadrados, colocou mais um ponto melhor assim, uma carga alocada de 60 volt-ampere, ou seja, pode ter uma lâmpada de 160 volt-ampere de carga, pode ter duas, uma de 100 e outra de 60, ou divide por dá 80 volt-ampere, pode ter 80, pode ter uma sanca aqui, né? Ou seja, aquele rebaixo no forro e você ter várias luminárias de LED aqui, né? Então, isso é um número arbitrário, né? Eu lembrei na hora que eu estava assistindo o, a reunião pública aí da Enel, né? Esses cálculos, ele, o relator lá do processo ele falou: esses cálculos são aleatórios, mas ele não falou arbitrados, desculpa. Arbitrados, né? Mas não quer dizer arbitrado aleatoriamente. São arbitrados, ou seja, existe uma fórmula, existe um porquê que aqueles cálculos foram, né? Foram imaginados e foram feitos e colocados dentro de uma nota técnica e depois virou uma norma, né? Igual aqui o cálculo que ele é baseado na NBR 5410, né? Aí, beleza. A área é menor, né? É maior, né? Porque é 10 metros quadrados. É, ma é maior que 6 metros quadrados. Aí, o que que você vai fazer?
o que o programa faz, né? Ele calcula o perímetro, ou seja, como você tem, que na verdade é um retângulo, né? É um paralelogramo, é um retângulo. Você tem duas paredes de 3 metros, 3,05 metros e duas de 3,25. Então você já faz o cálculo do perímetro, ou seja, a soma dos lados, né? Duas vezes 3,05 mais duas vezes 3,25, que deu um perímetro de 12,6 metros. Aí esse valor você vai dividir, já que ele é ele está dentro do padrão sala barra dormitório, você vai dividir, né, esse perímetro por 5 metros. Deu 2,52. Então você vai pegar o inteiro maior mais próximo, né? Esse aqui, lembrando que é um número racional, né? Um número fracionário, né? Ele é um racional puro. Então o número inteiro maior, né? Mais próximo de 2,52 é 3, né? Então quer dizer que eu vou ter, né? Olha, 3 pontos de força, cada um contendo uma carga teórica, ou seja, uma carga alocada de 100 voltamperes, ou seja, eu vou ter 300 voltamperes. E isso você vai fazer, né, para esse projetinho aqui. Você vai fazer para a sala dele, vai fazer para a cozinha, para o banheiro, para o quarto 1 e para o quarto 2, tá bom? Aí eu peguei esse tutorial aqui, né? Já criei ele aqui porque ele fica. Fala aí, João. Tá liberado o microfone, viu? Boa noite, Boa noite, João. tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma dúvida sobre o número de tomadas por perímetro. Aqui na norma fala o número de pontos de tomada, tal, tal. Aí fala, em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, atendidas as restrições, né? Aí embaixo tem o B. Em cozinhas, copas, áreas, é a cada 3 metros por frações de perímetro. Em cozinhas, copas, áreas de serviço. Isso, 3,5 metros ou fração do perímetro. Isso mesmo. Isso. Aí lá embaixo, potências atribuídas aos pontos de tomada. Em banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias, em locais análogos, no mínimo 600 VA por Isso. ponto de tomada até 3 pontos. E depois é 100 VA por ponto excedentes, não é? Isso. É assim, ó. Aí, por exemplo, aí vamos supor que essa cozinha, né? Vamos lá para a cozinha aqui, ó. Ela deu menor que 6 metros quadrados. Então eu vou ter, né, ou cozinha ou lavanderia, né? Tá aqui, ó. Tá nesse slide aqui. Se ela for menor que 6 metros quadrados, aí vamos supor que fosse 4 metros quadrados. Então eu vou ter um ponto apenas de 600 voltampere, né? A carga alocada para esse ponto. Agora, se ela for maior, aí você vai aplicar o cálculo do perímetro. Igual aqui, ó, essa copa aqui, né, que ela é uma área análoga, ela tem a área, vamos lá para o cálculo do perímetro dela aqui, ó. Ela tem uma área maior que 6 metros quadrados. Aí você vai pegar, né, já para sala e dormitório, né, para sala e quarto, você divide, você faz o cálculo do perímetro, né? Então, fiz o cálculo do perímetro aqui, né, o 10, ou 3,1 2 vezes 3,1 mais 2 vezes 3,05, né? Deu 12,3 metros. Aí o perímetro você divide, né, por 3,5. Beleza. Aí ele só tem um fator um pouco a mais de complicação, né? Aí deu 3,5. Quer dizer que aí eu vou pegar o número inteiro maior mais próximo, ou seja, o inteiro maior mais próximo, né, de 3, né, 3, alguma coisa é o 4, né? Então, eu vou ter, aí por isso que eu coloquei aqui, ó, deixa eu colocar maior aqui, ó. Ficou melhor agora para enxergar, né? É um total de 4 pontos, ou seja, dividiu, né, o perímetro, ele é maior que 6 metros quadrados, né? Divide o perímetro por 3,5. Se ele é um desses ambientes aqui, né, banheira, cozinha, copa, deu 3,51, aí o inteiro mais próximo é o 4. Então eu vou ter o quê? 4 pontos de força
né? Distribuídos nesse ambiente, beleza. Aí ele não é igual quando é menor que 6 metros quadrados, que eu só coloco 100 volt-ampere, né? Ou, né, nesse caso desse ambiente, só uma de 600 volt-ampere. Aí, ó, as três primeiras, olha, ó, 4 pontos, né? Para as três primeiras, aqui deu mais que 3, né? Então deu 4, né? As três primeiras, a carga vai ser alocada vai ser de 100 volt-ampere. E as excedentes, né? Vamos supor que aqui teve 4, né? Aqui sobrou é 600 volt-ampere, tá bom? Aí Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Assim, vai 4 pontos de força, cada um contendo uma carga teórica. dá Ah, 3 não, vezes 600. isso. Aí Ah, deu eu um falei ponto de errado 100. aqui, viu? Falei errado. O excedente é que é 100. Então, as três primeiras vai ser de 600 volt-ampere, porque geralmente, por exemplo, principalmente cozinha, né? Cozinha tem ponto para forno elétrico, micro-ondas, que tem uma potência alta, né? Frita light, né? Que seria um forno elétrico, entre aspas, aí, né? Então, as três primeiras sempre vai ter 600. E a que sobrar excedente, ou seja, o quarto ponto vai ser 100. Se tivesse, vamos supor que o cálculo aqui deu 5,8, então ele vai ter 6 pontos, né? Desses 6, os três primeiros vão ter 600 e os restantes, né? Ou seja, os três últimos, cada um vai ter 100. É isso Aí, mesmo. aí outra pergunta, a última, só Sim, para sim, sim. encerrar. Eu só queria entender essa parte do banheiro, que o banheiro é separado. Lá na norma tá na letra A e o do banheiro e da cozinha, copas, tá na letra B. Só que lá embaixo eles colocam, tá tudo Tudo junto, né? junto, né? Isso. Isso. Eu não entendi. Quer dizer que no banheiro funciona igual na cozinha? Isso, mas é aquela questão, o banheiro geralmente, né? Isso em casos assim, geralmente o banheiro ele tem uma área pequena, né? Ele geralmente não dá 6 metros quadrados, ele dá um pouco menor. A não ser que seja que tenha jacuzzi, né? Aí já é um banheiro tipo até, por exemplo, o quarto que tem suíte, né? Geralmente o banheiro é pequenininho, né? Mas aí geralmente o banheiro só vai ter um ponto de força de 600 volt-ampere, né? Geralmente o pessoal utilizou para colocar o barbeador elétrico, mas hoje em dia barbeador você só põe ele para carregar, né? Então ele não vai ter uma potência tão alta. O que fica mais, a potência mais alta geralmente é o que? Secador de cabelo, né? Secador de cabelo, chapinha, mas eu fiquei sabendo, minha irmã me falou que chapinha, se tiver alguma mulher que está acostumada a ir assistir na aula, né? Diz que você não pode a chapinha com ela molhada. Inclusive, faz acho que uns 5 anos, mais ou menos, 5 a 6 anos, que teve um acidente aqui, acho que foi a Aparecida de Goiânia, que a mulher lá foi fazer, foi até no Oloares, apareceu até no Oloares. Aí foi fazer a chapinha, aí o povo ficou falando, mas como é que ela vai fazer chapinha depois que molhou com o cabelo molhado, né? Mas enfim, ela tentou fazer a chapinha depois que tomou banho, deve ter secado o cabelo, né? Passado uma toalha ali, e aí morreu eletrocutada. Mas por quê? A base da chapinha lá que ela estava utilizando, o cabo estava desencapado. Aí ela pegou na parte aqui de 220. Hum. Então é isso, pessoal. Aqui para atividade 1 aqui, né? Com essa planta arquitetônica, vocês vão fazer o levantamento aqui dessas cargas utilizando esses princípios. Eu vou, assim, é igual eu falei em aulas anteriores aí. Geralmente, eu mesmo, quando estava na faculdade, o professor falou dessa técnica aqui e tal, a gente discutiu, mas para falar a verdade, quando a gente foi fazer o projeto lá, a gente foi colocando arbitrário mesmo. Foi colocando, pegou o catálogo de equipamentos e foi fazendo um projeto. Até eu lembro que o nosso projeto lá foi de alto padrão, né?
que aí o de alto padrão e de indústria, você tem potências, né? Você conhece a potência do cliente, né? Ele não é um apartamento ou uma casa genérica aí, né? Então, a gente fez desse jeito, né? Aí tanto que quando eu entrei, aí eu fui estagiar no escritório, eu falei desse critério. Aí eu lembro que o Orlando lá, o engenheiro que estava me dando treinamento, aí falou: Pablo, esquece. Você vai fazer aqui, a gente vai pagar o curso para você, era da Auto QI Ilumine, né? Aí eu fiz um curso para aprender a mexer no programa lá. Aí ele só me ensinou eu limpar a arquitetura e utilizar esse programa. Aí ele falou assim: Pablo, você pode ter certeza que esse princípio que você me falou aí, né, que eu nem me lembro mais, ele é utilizado no Auto QI Ilumine. Mas aqui, se a gente for fazer esses cálculos na mão aqui na Tora, a gente vai demorar demais e não vamos entregar o serviço. Então, saiba que esses cálculos vão estar lá. Aí você não vai ficar verificando isso, não. Aí foi assim que, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu entrei aí para o mercado de trabalho já estagiando, né? Então, provavelmente, a primeira e única vez na televisão que vocês vão fazer o cálculo desse jeitinho aqui, vai ser aqui na atividade. Provavelmente, ou você, né, se a empresa lá, o escritório, né, ele não tiver esse programa, eles vão falar, né? Ah, coloca uma carga aí, uma carga média aí. Eles não vão te encorajar a fazer esse cálculo aqui, porque ele demora. Vocês viram que na aula passada, né? Só iluminação a gente ficou o tempo inteiro aqui fazendo aqui. Aí imagina se a gente fosse usar o escalímetro, fazer a medição aqui, né, na escala, 1:50. Nossa, ia demorar demais. Só para vocês terem uma ideia, eu só fiz isso na aula de desenho, que a gente tinha um ateliê lá, né? Tinha a prancha e fazia tudinho, tá? Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? É só esses dois critérios aqui que vocês vão aplicar no arquitetônico. Aí por isso que eu disponibilizei lá na. Deixa eu ver se está aqui. Situação de aprendizagem, folha de resposta. Ah, não, tá aqui. Beleza. Eu só não coloquei, peraí. Eu só não coloquei esse esse tutorial aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou só parar um pouquinho aqui o compartilhamento para vocês não perder tempo, vocês já ter acesso logo a ele. Eu já vou colocar aqui, eu vou só editar aqui. E como ele já foi criado, eu consigo mexer. É só o monitor que consegue. Ele tem acesso total aqui, mas eu consigo colocar esse tutorial também. Vou pôr ele aqui para vocês. E ela não está cortando. Alguém pode acidentalmente tentar pôr a mão aqui. Ó, acabei de colocar ele lá na folha. Já Carregou. ele pode separar. Memorial exemplo de cálculo. Vou mostrar aqui para vocês. Ok, ó, esse memorial aqui, ó, já tá. Aí, folha de resposta atividade 1, né? Vai estar aqui, ó, memorial exemplo de cálculo do projeto elétrico para você, né, conseguir ver a regra lá certinha, tá? Agora vamos lá para atividade 2. Pegar aqui a situação de aprendizagem 2. As folhas de resposta. Se precisar,
eu coloco essa nova planta arquitetônica aqui. Deixa eu baixar primeiro. SAP 2. Vou baixar os dois aqui. Eu tô achando que vai precisar colocar aquela planta. Né? São componentes ou sistemas projetados Aí, para proteger pessoas, equipamentos e instalações contra danos ou falhas. Observe essa ordem aqui. Pessoas, depois, né, equipamentos e, por último, instalações. TV2. Então, o foco sempre é, né, construa, crie algo, né, que seja benéfico às pessoas, tá ok? Nossa, vou fazer um equipamento. Eu tô achando que essa aqui é a mesma aqui. É isso mesmo. Ela vai... Nossa, Ah, vocês podem utilizar essa planta arquitetônica aqui, tá, pessoal? Deixa eu só apagar aqui o. à frente, né? Vou deixar disponível aqui. Fiz aqui um sistema, toda a ligação, realmente proteger uma pessoa, mas um equipamento de 100 mil reais, 500 mil reais, né? Foi perdido ali. E instalações contra danos e falhas. Professor, com licença. Sim, pode falar. A questão do perímetro aí do banheiro, que é 4, perímetro, não, desculpa, a área do banheiro que é 4,42, né? Isso aqui. Ela é menor que 6 metros, né? Isso. Aí um ponto de tomada geral, né? Aí geralmente o pessoal põe aqui, ó. Pois é, mas se você somar o perímetro, daria mais ou menos 3, daria 3 pontos. Isso que eu fiquei confuso, você entendeu? Isso, não, é porque é o seguinte, você olha primeiro, é porque assim, ponto de luz você só olha a área, né? Você não olha o perímetro. Agora, ponto de força, né, o de uso geral, você olha primeiro a área. Ela que é menor que 6, né? Então você vai colocar um único aqui, ó. Geralmente o povo coloca junto com o interruptor aqui, né? Aí esse daqui com a carga alocada de 600 volt-ampere. Aí para você olhar o perímetro é só se for acima de 6. Isso, só se for acima de 6. Se é abaixo de 6, você já descarta aqui e já coloca um ponto. É igual lá o de luminária, né? Esse aqui é menor que 6, né? Então você vai colocar uma luminária com carga de, acho que é 100 volt-ampere, se não me engano aqui, né? 100 volt-ampere aqui nesse ambiente. Isso mesmo. Não, essas regras aqui, rapaz, primeira vez que eu fui dar treinamento pro pessoal, eu também. Aí eu me lembrava, né? Porque eu vi isso na faculdade, né? Mas aí depois eu só fiz lá na faculdade e nunca mais. Eu sei que o algoritmo do Proelétrica, né? Do CAD-Proj, ele considera, né? Ele faz em conformidade com a NBR 5410. Então, pessoal, melhor, deixa eu salvar aqui. É a 01. É esse daqui mesmo. Planta arquitetônica com cotas. Então, vou fazer logo a mesma coisa. Eu vou colocar essa planta arquitetônica com cotas aqui, ó, para facilitar para vocês também. Vou só editar aqui. Henrique, você tá. O Henrique levantou. Não sei se foi o Henrique que falou comigo agora há pouco. Mas se não Pois foi, não, professor. pode perguntar aí. Professor, eu estou fazendo também um quadro de cargas, assim, igual o professor ensinou lá no Sim. presencial, para enviar junto com os cálculos nessa segunda atividade.
Uhum. Não, também ele pede o cálculo na segunda. Deixa eu ver aqui, arquitetônico. Eu só acrescentei o arquitetônico com cota. Posso quase que eu desligar a live aqui. Eu ia pôr no botão compartilhar aqui, eu já ia desligando. Aí, ó, tá aqui, ó, folha, né, a situação continua essa daqui, né, a SAP 2, e quando você vem aqui folha de resposta, né, além do arquitetônico 1, você vai ter esse daqui, ó. Assim, o intuito, pessoal, de quem elaborou essas atividades aqui, é porque, assim, ele pega essas atividades lá da engenharia elétrica, né, então, geralmente você faria, né, com a engenharia elétrica, a gente tem 5 anos, né, para fazer essas atividades, né, é um tempo maior, então aí teria que ter um ateliê, né, eu sei que tem a sala lá do momento presencial, mas eu não sei se tem um ateliê de arquitetura que você pode colocar a prancha e fazer tudo na mão, né? Na verdade, eu não sei. Pelo menos quando eu dou aula aí no Senai, eu nunca encontrei uma sala de arquitetura assim com essa estrutura, né? A única quando eu ministro aula aí, ela só lá na Católica mas tem um curso de arquitetura, né? Aí justifica. E ali na Alfa, mas assim, eu sei que você já tem acesso já ao arquivo digital, né? A pôr a mão na massa aqui. Beleza, vamos lá. Então tem a situação de aprendizagem 2. Eu já tinha aberto. Então a empresa Taso, né, trabalha no segmento de projetos multidisciplinares, né, de engenharia, atuando no mercado desde 2008, tendo como principal foco a construção civil, possuindo grande experiência em projetos residenciais. Então, a TAS foi contratada para desenvolver o projeto de engenharia de uma unidade residencial situada em Goiânia, onde a tensão é 380/220. Aí sempre a manha, né? Menor tensão é a monofásica, a maior tensão é a bifásica. Fernanda, técnica em eletrotécnica, foi contratada há alguns meses pela TASO, né, para auxiliar o engenheiro Carlos, né, no desenvolvimento de projeto elétrico no setor de produção da empresa. Ok. Era o primeiro emprego da Fernanda, né, e ela já consegue desenvolver suas atividades sozinhas. Porém, o desafio ao passar o tempo na empresa não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Agora ela tem que assumir mais responsabilidades, né? Pois todo o conceito técnico e premissas iniciais são tomadas por ela, ou seja, ela que dá o start ali no projeto e se tiver dúvida, né, pergunta ao Carlos. Eu imagino que seja isso. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu fiz estágio, né? Tinha um engenheiro, era um escritório pequeno, né? Só que ele prestava serviço para outras construtoras, né? Então, aí esse engenheiro que ficava, o outro ele ficava fazendo perícia, né? Fazendo viagem, e o que ficava junto comigo lá fazendo projeto, aí tinha mais outro engenheiro lá, depois eles contrataram um, eu ainda estava como estagiário. E aí, basicamente, eles arrumaram uma mesa lá, né? A gente ficava um do lado do outro. E aí eu ficava limpando os projetos lá e ele moendo 12 ali, trabalhando, né? Enquanto ele estava no escritório. Aí eu terminava a minha tarefa, ele já só olhava para o lado e me dava umas dicas lá. Às vezes ele estava fazendo o trabalho dele aqui, ele, ó, Pablo, isso aqui não pode fazer, não. Aí ele me explicava o porquê, eu ia lá e corrigia. Aí geralmente, aí no começo ele foi me dando as tarefinhas bem básicas, bem simples, e aí depois eu que fazia autonomia, né? Eu que fazia os primeiros passos, assim como a Fernanda está fazendo aqui, né? E aí ela, né, só depois ele supervisiona o que que ela fez, né? Então, nessa primeira etapa, a Fernanda precisará estudar a planta de arquitetura da residência, utilizando o AutoCAD, né, lançar os pontos de consumo, tomada, né, uso geral, iluminação, tomada de uso específico, beleza.
Então, esse é o da atividade 2. Ok. A folha de resposta, deixa eu ver o que é mesmo. Ó, semelhante à primeira lá, ó. Deverá encontrar a potência aparente, né? Calcular correntes elétricas. É do mesmo projeto. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho ele já em AutoCAD aqui, pessoal. Tirar aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Eu já começar a ajudar vocês aqui. A potência aparente, né, em volt-ampere, igual a gente viu lá em eletricidade básica, né? Calcular as correntes elétricas, dimensionar o dispositivo de proteção, ou seja, com a potência e o nível de tensão, né? Você pode chegar, né? Você divide a potência pela tensão, você vai ter a corrente máxima do circuito, né? Aí você aplica aquela regra, né? Deu, sei lá, 20 amperes, aí você coloca um circuito de proteção de 25, né? Que para ele não ficar ali no, como se diz, no gargalo, né? Que você põe exatamente com a corrente máxima, sempre quando você colocar o disjuntor, não, o disjuntor não, o chuveiro ali, por exemplo, no máximo, né, na maior temperatura, ele já vai desarmar de cara, né? E se for muito próximo, né, você pode até calcular a potência teórica do que os 5 amperes a mais poderia, né, suportar, né, de carga. Disjuntor, dimensionar o condutor elétrico. Aí o condutor, geralmente, eu posso até fornecer para vocês, geralmente o condutor, pessoal, a gente usa a 5410, né, assim, na teoria. Mas hoje em dia, né, o que que o programa lá ele faz, né? E o que que você pode fazer aí manualmente, né? Você utiliza um prontuário técnico, né? Por exemplo, vamos supor que você está utilizando fios da Corfil, né? Aí você vai pegar um catálogo da Corfil e o cabo que você tiver, que você for utilizar, né, lá na obra, você vai utilizar a especificação técnica dele. Deixa eu pegar aqui o mais baratinho de todos. Igual a gente viu lá no fórum lá da instalação industrial, predial, né? Essas tabelas aqui, elas estão em conformidade com a 5410. Só que esse fabricante que é a Prysmian, né, a antiga Pirelli, a Prysmian, ela garante, né, que, se eu não me falha a memória, para um eletroduto embutido na parede ou no forro, né, o de 1,5, por exemplo, lá na 5410, né? Lembra que eu falei que nem sempre a NBR que você vai consultar, ela é a mais atualizada possível. Às vezes ela até foi atualizada, né? Ou seja, o documento em inglês original lá do I3E foi atualizado, daí o Brasil tem que comprar essa atualização, faz a tradução e publica, né? E aí vai ter, né, segundo lá o Diário Oficial da União, né, se eu não me engano é 3 meses para ele entrar em vigência. Mas enfim, aqui, ó, esse o Syntenax para ambientes internos aqui, o 750 volts, aqui ele suporta o de 1,5, por exemplo, ele suporta 17,5 amperes. Já o lá da 5410, né, o eletroduto embutido, do jeito que tá falando aqui, ó, aparente, e aqui ele é amplo, ó. Tá falando que ele é aparente, né? Eletroduto aparente, ou embutido em alvenaria, ou em eletrocalha, né? Então, ele dá a gama maior aqui. Esse aqui, o Plus 750 volts, né, a Fumex, ele garante que ele suporta para circuitos monofásicos 17,5 e circuito trifásico 15,5. Se não me falha a memória, para circuito monofásico da 5410, acho que de 2004, se eu não me engano, a atualização, suporta 15 alguma coisa, e para trifásico
suporta mais ou menos, era 15, acho que é 13 alguma coisa, né? Ou seja, aquela tabela tem uma realidade. Geralmente, para elaborar essas tabelas aqui, né? Igual a gente comentou lá, instalação elétrica predial, o pessoal, eles fazem uma média aritmética de todos ou uma média ponderada, né? De todos os cabos de 1,5 de cada fabricante, faz essa média e chega a um valor médio ali, e aí você coloca lá na norma internacional que ele suporta, né? Primeira norma que teve era, vamos supor que era um único fabricante, e a pureza desse cobre aí, da bauxita ali, né, que é o minério ali, ele não tinha uma pureza muito boa ali e tal, e daí ele suportava menos corrente elétrica. Hoje em dia, o próprio programa ele já tem no data, ele já tem um datasheet, né? Já tem no banco de dados dele. Por isso que ele é sempre atualizado, né? Essas tabelas aqui, e ele vai sempre atualizando de todo fabricante. Ele até pergunta que fabricante que você está utilizando. Tem até lá um menu que você coloca genérico. Aí ele provavelmente eu não tive acesso ao algoritmo, né? Mas provavelmente faz uma média aritmética ou uma média ponderada. Beleza. Então, é dimensionar os condutores, né? Agora, depois que você fez o dimensionamento, apaguei o trem, né? Depois você fez o dimensionamento, você sabe a carga alocada para iluminação, carga alocada para tomadas, você vai fazer a divisão do circuito, tá? É, é isso que ele está falando aqui, ó. Em anexo à planta arquitetônica 1, né? Dica 1, para desenvolver a atividade 2, ele deverá ter compreendido na íntegra a atividade 1, né? Que é o cálculo, né? Que segundo a regra arbitrária, né, lá da 5410, né, de quem elaborou 5410, né, baseado na área, baseado, né, para iluminação, na área e perímetro para tomadas, né, de uso geral. Se for de uso específico, você já pega a potência do equipamento, né, ou uma média ali do que é a potência, vamos supor, de um ar-condicionado de 18.000 BTU, por exemplo. Qual que é a potência que está lá falando que ele tem, né? É, uma vez eu fiz um laudo, acho que até mostrei para vocês lá, a instalação predial, né? Se eu não me engano, eu não sei, eu não me lembro se era 18.000 BTU, ele dava 2.700 e alguma coisa amperes. Deixa eu ver, acho que ele já está até aqui. Eu estava dando uma aula mais cedo. É isso mesmo, ó. É 18.000 BTU, ó, equivalente a 2.266 amperes, não, desculpa, watts, né? Mas aí a norma, né? A norma, geralmente você encontraria aqui, ó. Você encontraria aqui Deixa eu ver rapidão aqui, pessoal. Tava com isso aberto aqui, agora há pouco aqui, nós temos os alunos. Geralmente, ela tem uma tabela aqui. Por... Aqui, ó. Hum. Tem uma média aqui, ó. Geralmente, quando eles elaboram essas, é,
Vamos pegar o 18.000 BTU aqui, ó. Aqui, nesse catálogo aqui, ó, ele fala que o 18.000 BTU, né, tem uma carga ali, né, uma média ali de 2.600 watts de potência. Então, você tem na a própria norma técnica de distribuição da concessionária a qual você está fazendo o projeto, né? Ele tem, ou você vai encontrar no corpo do equipamento, né? Falando que tem tantos BTUs, né? E aí ele mostra a potência relacionada, né? Ou então você vai pegar aqui no catálogo, né? Nesse, nessa tabela de conversão aqui e vai aplicar no projeto, tá? Então é a tabela 3 aqui, ó, por exemplo, é a página 36 de 104, mostra a potência, né, de vários tipos de equipamento eletrodoméstico, né, batedeira, bomba d'água aqui, ó. Aí você tem a potência sugerida de cada um. Não quer dizer que todo de 18.000 BTU tem essa potência aqui. Pode ser que ele tenha um pouco a mais, um pouco a menos, tá? Ainda mais aqui, tá falando que é em watts, né? Se a gente for considerar aí o fator de potência, né, que a ANEEL recomenda aí, né, que é de 92, né? O cosseno de φ lá de 0,92. Então, a gente tem que deduzir essa potência aparente, né, em volt-ampere que ela vai ter, né? Aí a gente pode fazer para aquela fórmula lá. Eu não me lembro se na aula passada eu comentei, né, aquela triângulo, quando a gente vê a matéria lá de eletricidade e a próxima, vocês vão ver de eficiência, né? Aí aqui a hipotenusa é a potência aparente em volt-ampere, aqui é a potência reativa e aqui é a potência, né, ativa, né, que realiza trabalho. Aqui seria o ângulo para eu gerar o fator de potência, que ele é numericamente igual ao cálculo do cosseno, né? O cálculo do cosseno desse ângulo aqui, né? Ele é o lado adjacente, né? Que é o adjacente ao ângulo. Você tem o lado maior, que sempre é a hipotenusa, né? Você tem o lado oposto, você tem um lado adjacente. No triângulo retângulo, são três lados, né? Sempre o lado maior é a hipotenusa, o lado oposto a esse ângulo é o é o oposto aqui, o que está junto com 90 graus, né? E o adjacente, porque ele não. Esse ângulo aqui, ele só toca a hipotenusa e toca o cateto, né? O lado adjacente, né? Então, é o cateto, o cosseno, né? O cateto adjacente, João Vitor, pela hipotenusa, que é a potência ativa, né? Então, para você achar aqui, ó, você, né, fazendo aqui a inversão, né? Vai ser o quê? A, a potência ativa dividido pelo fator de potência, né? O cosseno de φ aqui, que é o 0,92, né? Para você encontrar a potência aparente. Eu acho que o cálculo está certo. Pois não, levantou a mão aí, pode falar aí. Está aberto o microfone. Professor, Sim, em questão do BTU, aqui se sim. a gente pesquisar, um BTU é igual a 0,29 watts, né? Sim, você pode fazer a conversão também. Aí tá. Aí você pega e multiplica, vamos supor que 10.000 BTU vezes esse valor, né? De 0,29, você obtém quantos watts, né? Isso. Aí, por exemplo, Aí você achou que um BTU é quanto? Um BTU é 0,20, 293, para ser mais exato. 0,293, né? Se você pegar o BTU e multiplicar, dá o. Isso. Só que aí Aí é o esses que é valores. diretamente proporcional, né? Aí você vai ver que ele vai dar um pouco, né? Aí você faria a regra de 3, né? Se um BTU, só para a gente entender, né? É 0,293 watts. Aí 18.000, né? 18.000 vai dar quanto? É 18.000, né? É isso, 18.000. 18.000 dá quanto, né? Que aí você vai multiplicar, né? 18.000 BTUs, né?
por esse valor, né? Se você for fazer a equação aqui, montar, né? Você vai fazer a multiplicação. Aí você vai ver, quer ver, ó? Eu fiquei sabendo, pelo menos da antiga Celg, eles faziam pegando vários equipamentos, né? Antigamente o maior que tinha comercial era o de 7.000. Eu sei que dava uns 900 mais ou menos, ó. Então, ó, 18.000. Você pode fazer assim também, ó. 18.000 vezes 0,293. É esse jeito que eu faço. Olha aí, ó. 5.274. Pois é, isso que me deu dúvida. Não, agora que você também me deu dúvida. Assim, como se diz, eu vou fazer um pouco o papel de advogado do diabo. Pode ser que essa relação esteja errada. Não estou dizendo que está. Mas assim, está muito discrepante, né? Você está vendo aqui, ó, a potência em watts. Será na relação que você encontrou aí na internet, está falando que é watts ou ele está falando que é volt-ampere? É watts. Watts, né? Se fosse Não, volt-ampere ia realmente. ficar pior ainda, né? Não, ia ficar ainda muito pior. Então, assim, eu lembro que eu estava ministrando aula para o pessoal eletricista de redes, né? A gente tem um curso aqui que ele é online, né? Assíncrono. E aí eu me lembro que eu tinha uma tarefa lá que era para achar, segundo a segunda lei de Ohm, né? Encontrar o Rho, né? A característica do material, lá, do cobre, do alumínio. Aí eu lembro que teve alguns alunos que pegou uma lista que estava errada, né? Em vez de eles pegaram tipo assim, vamos supor, o Rho do alumínio é 0, sei lá, 300 e alguma coisa. E na verdade era 0,3, né? Esse 300 e alguma coisa, vezes 10, se eu não me engano, a menos 7. Ou seja, né? É discrepante, né? 0,3 para 0,3 vezes 10 a menos 7. Eu sei que dava a menos 7 a menos 8. Aí na hora que ia fazer o cálculo de queda de tensão, né? Dava um valor totalmente arbitrário. Aí eu pesquisei, encontrei exatamente essa tabela. Aí eu fui naquele site de física, né? Que tem as tabelas lá e aí eu encontrei a relação correta. Peguei um livro de física meu aqui, né? E conferi e realmente nesse site em particular estava errado. Mas nos outros tinha. Mas estranho, né? Tá falando essa discrepância aqui. Eu teria que ver a gente teria que pegar um ar-condicionado de 18.000 BTU e ver o que tá falando nele lá, a relação Deve ser um de fator de potência. eficiência, não? É, eu tenho que ver isso. Mas você tá vendo, né? Ó, que a tabela do. Tem Aí um rapaz pelo. aqui que é instalador de ar-condicionado, Davi. Ó, Davi, o que que você acha aí sobre isso aí? Ele tá aí na aula aí? Só abre o microfone, Davi. Tá liberado aí, Davi. Acho que ele não tá conseguindo falar aí, não. Mas assim, vocês estão vendo, né? Essa tabela. Eu me lembro que o professor João de Oliveira, que trabalhava na época na Celg, né? Ele falou, ó, o pessoal pega por exemplo, todas as marcas de ar-condicionado, todos né, as potências e os modelos, faz ali uma média aritmética, né? Às vezes fazia uma média ponderada e colocava lá o valor disponibilizado nessa tabela aqui, né? Ele não fazia né, o valor. É igual o CV, né? O cavalo vapor e o horsepower, né? Se eu não me engano, o cavalo vapor, o CV dá, por exemplo, 736 e o horsepower dá 746 watts, né? Tem essa variação Eu também, vi aqui na internet o negócio. Pega esse viu, valor e hein? divide por 3,2.
Ó, já deu 1.648. É porque tem. Esse os 5.000 aqui. Tem que ver o que que é. Mas é o bom que vocês estão entendendo aqui. Deixa eu só, antes que eu esqueça aqui, pessoal, eu só bater aqui eu vi aqui que já deu 10 horas. Antes que eu esqueça de registrar aqui. Então aí na próxima aula eu ajudo vocês mais aí nesse dimensionamento aí do cálculo e da atividade 2, né? E aí a gente já pode falar também da atividade 3 que ela está relacionada. Então é isso, pessoal. Pois é, Davi, eu vou dar eu vou dar uma pesquisada aí nesses valores aqui relacionados. Deixa eu ver se deu certo aqui. Ah, não, beleza, deu certo. Beleza, pessoal? Então, até amanhã vai estar disponível a web aula de hoje, tá? E aí eu vou colocar também, né? Já eu disponibilizei esse material tutorial, né? Mas aí eu peço para a Letícia colocar ele também, né, para a turma de vocês. Ele em cima da web aula, tá? De hoje. Professor, agora está conseguindo me escutar? Ah, né? Agora sim, Davi. Pô, que eu estava travado meu microfone aqui. Esse aí já é, junto com o que o João estava falando, é o fator de eficiência de cada aparelho. Hoje tem compressor de inverter, isso varia Isso. muito. Isso varia muito, Porque muito, muito. o inverter, ele é praticamente, Nossa, mais da ele metade. não desliga. Ele só baixa a rotação, né? Porque a máquina térmica antiga, né, ela ficava funcionando, aí o termostato, aí ele vê que está na temperatura lá do painel, né, requerida, Desejada, né? aí ele vai e desliga o compressor. Já o inverter, não, ele trabalha numa potência maior até chegar na temperatura e aí depois ele diminui, né? Inclusive, aí tem um inversor de frequência, né, Isso. para ele fazer aí diminuir a rotação, porque se você colocar um motor assim, né, como se diz, ele sendo acionado sem o auxílio de um inversor de frequência, ele vai rodar como se diz, no talo ali, né, 12, né? na Pois potência. é, É, quando essa potência aí, mas é do motor convencional, mas hoje em dia o motor aí você tem que jogar o fator de eficiência do aparelho. É de 0,5 a 0,9 aí, entendeu? aí tem Aí, que ver se divide, né? não, Divide ou você faz, lá tava 5.000 e 200, quer ver? Deixa eu cinco abrir mil de novo. duzentos e pouquinho. Você põe vezes 0,5. Olha lá para você ver. Ó. Já É. coloca 0,5 aí. Vezes 0,5. Ó, Já chegamos, caiu já na metade, entendeu? chegamos no valor próximo aqui, olha. Você entendeu? Aonde é Ah, que entendi. isso que acontece? Aí eles jogam baseado sobre isso daí. Beleza. Ué, pois é, assim, eu sei que tem um inverter e tal, mas eu nunca, Isso daqui é confesso, um convencional. Se você jogar no inverter mesmo, ele cai quase o dobro disso daí. pensou, hein? 0,3. Então, certo. Beleza. Então agora sim, eu deixei a gravação rolando, né? Porque aí fica interessante para quem não tá na live, né, para tirar as dúvidas aqui. Beleza, pessoal, ó, foi massa demais essa aula aqui. Próxima aula a gente continua aqui da atividade 2, né? E já, quem sabe, já fala aí da 3, tá?
Ó, já está renderizando aqui. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima web aula.